Tudo bem? Acordei hoje com esse louvor no meu coração. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagre. Mas o que me chamou a atenção quando eu acordei hoje foi essa parte, ó. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Vim viver milagres, milagres. Bom dia, hoje é bom dia pra mim. Eu tô aqui tomando meu café pra variar. Aquele cafezinho que a gente gosta, né? Comecei a tomar o café com canela. Tirei o açúcar. Eu já não tomava açúcar. O café eu já tomava sempre com adoçante. Mas aí agora eu tirei um pouquinho adoçante e coloco a canela. É bem gostoso. É amargo, mas depois a gente acostuma. Mas eu acordei hoje com esse hino, né, do Renascer Praise, que fala: eu vou clamar até o céu me ouvir. Eu vou clamar, eu vou buscar, né, até a porta se abrir. Eu vim viver milagres. E algo que está no meu coração é a questão da voluntariedade. Esses dias eu venho ouvindo palavras, lendo versículos, e Deus vem falando comigo. Cada dia uma situação, cada dia algo diferente. Mas algo que eu fiquei bastante impactada hoje, pensando com esse hino, com esse louvor, é sobre a voluntariedade. Por quê? Porque nós cristãos, aqui o vídeo que essa minha fala, ela é uma fala específica para aquele que é crente, cristão, evangélico, protestante em Jesus, né? Por que eu tô falando para esses especificamente? Porque eu cresci num lar que era católico até meus 15 anos, firmemente católica, assim, presente na igreja, de ir para a missa, de estar dentro da igreja, trabalhando para Cristo, voluntariamente, sabe? Fazendo as coisas voluntárias para o Senhor. Aí depois eu passei 5 anos no mundo, dos 15 aos 20, onde eu me perdi, assim, da minha essência, de quem eu sou em Cristo. Satanás teve a oportunidade de me usar com vícios, com drogas, com coisas que eu, graças a Deus, não me lembro mais, porque foram coisas muito feias que eu pratiquei. Quem vive o vício de droga já sabe que é constrangedor, é feio, é uma perdição. Então, dentro disso aconteceram muitas coisas terríveis, mas Deus me guardou. Até eu chegar aos 20 anos de idade, onde eu voltei para a minha essência, para a minha fé em Cristo, na Igreja da Graça. E aí eu fui caminhando. Hoje eu tô com 47 anos, vou fazer 47, ainda tenho 46, porque hoje é dia 7 de agosto e eu só faço aniversário em outubro, né? Estamos em 2026. Mas o que eu quero comentar é a questão da voluntariedade. Porque quando nós cristãos, nós colocamos muitas obrigações na nossa vida. Muita obrigação. Extremas obrigações. E aí dentro dessas obrigações nós perdemos uma essência maravilhosa que é a voluntariedade. O voluntariado é aquele coração que entrega de uma maneira muito que não nos obriga, a gente faz por prazer.
E aí eu lembrando, eu tô aqui virada para cá que eu estou procurando aqui para eu passar para vocês a palavra do menino que entregou os pães e os peixes para Jesus. E por que eu quero falar isso? Eu acordei com esse hino na minha mente, né? Onde o Renascer Praise, ele fala de eu vou clamar até os céus, né? Até o céu me ouvir, eu vou bater até a porta se abrir. Mas o que fez mudança na vida, o que faz mudança é a entrega, é a voluntariedade. É quando a gente entrega para o Senhor as coisas, pode até existir uma intenção de receber algo em troca no sentido da graça maravilhosa, né, do Senhor, de saber que o suprimento sempre vai estar ali, mas é uma entrega voluntária, é uma entrega voluntária. E por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente a gente aprende que tem que fazer entregas de um jeito específico, porque se não for desse jeito, não vai ter, Deus não vai receber, vou usar esse termo, né? E não é assim. Vocês veem que até Jesus, para ir para a cruz, ele disse que ninguém tiraria dele a vida dele, que a vida dele ninguém tira. E ele voluntariamente a entrega por nós. Olha essa realidade, voluntariamente. Outra coisa que a gente vai ver quando fala dos jejuns, né? Que os discípulos de Jesus não jejuavam, os fariseus lá reclamam que os de João jejua, né? Os nossos jejuam, os discípulos jejuam e os seus não, falava para Jesus. E Jesus disse que os discípulos dele jejuariam quando o noivo não estivesse junto. Mas jejuaria de que maneira? Jesus não impôs uma maneira, só disse que eles iriam jejuar. E aí essa maneira ela é voluntária, ela é Deus falando conosco especificamente como que você vai fazer o seu jejum. E aí a gente vem buscando na Bíblia esclarecimentos, é claro, e isso é perfeito, mas a gente põe regras. Regras quando existem palavras na Bíblia que o Senhor ele não te dá uma regra. A regra ela é ser escravo do Evangelho. O que é ser escravo do Evangelho? É você olhar para Cristo e buscar nele o seu refúgio, saber que é só por ele que a gente vai ao Pai, saber que é só por ele que a gente consegue alcançar aquela graça que a gente precisa, e que na verdade a graça ela é de graça, mas ela teve um preço que foi o sangue de Cristo, mas ela é de graça. Então não tem nada que eu possa fazer que vai aumentar ou reduzir, né? A graça de Deus ela é espontânea dele para nós. E essa espontaneidade, essa voluntariedade a gente precisa praticar na nossa vida. Entregar ao Senhor as coisas sem obrigação. Sem obrigação. Quando a gente faz coisas por obrigação, a gente chega a fazer elas até mal feitas, muitas vezes, porque eu tenho que fazer. Agora, quando a gente faz as coisas com voluntariedade, com prazer, a gente faz melhor, excelentemente, muitas vezes muito melhor do que se a gente tivesse que fazer por obrigação, não é? É igual você que é dona de casa, né, que é mãe de família, que precisa fazer a refeição para a família, quando a gente faz por obrigação, porque a gente tem que alimentar a tropa, a gente meio que faz, né, daquele jeito. Agora, quando a gente faz por prazer, eu vou fazer esse prato para minha família porque eu quero fazer, eu quero agradá-los. Parece que sai de outra maneira, não é? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é a voluntariedade. E eu vou ler um versículo agora. Olha que coisa maravilhosa. Em João, Evangelho de João, o capítulo é o 8 e vai do versículo 9 ao 13. Aí diz assim, que Jesus ele estava, né, no meio da multidão depois de um grande sermão que ele havia feito, e a multidão já era tarde para ir embora, precisava alimentar essa multidão e não tinha de onde tirar o alimento. Foram os discípulos que lembraram Jesus sobre tudo isso.
E Jesus falou assim, mas como que vamos fazer, né? E, enfim, não tinha como resolver, era distante para ir buscar esse alimento, teria que ter muito dinheiro também para alimentar aquela multidão e como resolver. E alguém dos discípulos diz: tem aqui um menino, ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí, mas esses 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para essa multidão? E Jesus foi dando o direcionamento de o que fazer para que ele pudesse alimentar aquela multidão com esses 2 pãezinhos, aliás, com esses 5 pães e 2 peixes. Mas o que me chamou a atenção é assim, tinha uma grande multidão. E será que no meio de toda aquela multidão só o menino tinha comida? Só ele tinha levado lanche? Não sei. A Bíblia conta dele, mas eu fico pensando, será que só ele tinha? Não sei. Mas aqui é onde eu acordei com o hino e eu fui ouvindo e o Senhor foi falando comigo sobre voluntariedade. Porque era um menino, criança. Criança é muito interessante. Eu sou professora e eu trabalho tanto com adolescentes quanto com crianças e inclusive tenho contato com adultos, porque eu trabalho fazendo mentoria para elaboração de trabalhos acadêmicos, TCCs, relatórios de estágio e, enfim, trabalhos diversos. E qual é a diferença da criança? A criança tem 2 características, ou ela é extremamente generosa e ela compartilha, ou ela é egoísta ao extremo e ela não divide nada. E aqui eu vejo assim, né? Esse menino, não fala a idade bem certinha dele, mas da adolescência para baixo, ele tinha o lanche dele, né? Que era aqueles 5 pães e 2 peixes, talvez ele caminharia mais, então o responsável dele ali recheou essa lancheira dele com esse lanche, né? Com esse alimento. E ele ouvindo, ele falou: eu tenho o que comer aqui. Eu tenho, né? Talvez, não sei, a Bíblia não fala também, mas é ser voluntário, entregar, ter prazer em entregar. E nós precisamos ter esse prazer. O que restou, depois que alimentou toda a multidão, é muito legal isso. Vocês vão ler, no final manda recolher os pães, né, que restaram, e conseguiram juntar muita coisa que sobrou de pães e peixes da multiplicação. E eu pergunto, será que o menino voltou para casa de mão vazia? Se sobrou tanto pão e peixe? Será? Eu fico imaginando, isso aí é eu imaginando, os discípulos falando, vem cá, pega o tanto que você quiser, leva para tua casa, né? Conta lá o que aconteceu. Então, o que eu quero deixar é o voluntariado, sim, é ser voluntário. Quando eu falo ser voluntário, não estou falando que você vai trabalhar de graça, não é isso, não confunda. É ser voluntário na sua vida com Deus, fazer as coisas por prazer, não por obrigação. Ser voluntário na sua fé com os irmãos, na sua entrega para com os irmãos. Às vezes você leva o seu dízimo para a igreja por obrigação. Às vezes você faz o jejum que o pastor manda, ou que por obrigação, por religiosidade. E não é isso. Não é assim que Deus se agrada. Deus se agrada de você entregar. Entregar com voluntariedade, com amor. Esse menino, ele realmente viveu o milagre, né? Ele viveu o milagre, todo mundo viveu o milagre junto e foi maravilhoso. Então, eu vou fazer uma oração, vamos orar, pedir para Deus nos ajudar, né? Nos guardar, nos livrar, nos colocar no centro da vontade dele, porque ele é maravilhoso. E dessa maneira a gente poder viver o milagre de Deus para nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí, se você puder, e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus querido e amado, é no nome do seu Filho querido, nosso Senhor Jesus, que nós oramos. Oramos, meu Pai, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, que nós tenhamos um coração voluntário, que nós tenhamos um coração que te agrada, que nós tenhamos um coração que
tem no Senhor a certeza de todas as coisas. Que nós não façamos as coisas, meu Pai, por obrigação, simples e pura, porque nós temos que fazer, mas que nós façamos por excelência. Por excelência. Que todas as nossas entregas na casa do Senhor sejam por excelência, sejam voluntárias. Porque o Senhor sabe, meu Pai, como aquela pobre viúva, o que ela podia entregar e o que ela não podia entregar. O Senhor sabe como esse menino, o que ele tinha para ofertar e o que ele podia guardar para ele, porque era dele, Pai. Então eu te peço que o Senhor nos ajude a entregar a nossa vida todos os dias na Tua presença voluntariamente, porque mais do que toda a nossa posse, do que todo o nosso dinheiro, mais do que tudo aquilo que é material, que a traça corrói, que o ferrugem corrói, nós temos algo especial dentro de nós, que é a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé. Isso tudo, Senhor, é Teu. E, Pai, nós podemos Te entregar voluntariamente todos os dias, momentos de oração, momentos de jejum, momentos de entrega, momentos de leitura bíblica, momentos de silêncio na Tua presença. Podemos entregar voluntariamente. Então, Pai, nos ajuda a tirar, meu Pai, a investir os nossos dias, a gastar os dias, investir os dias na Tua presença de maneira voluntária, sabendo que na Tua presença, aquilo que nós entregamos, nós não recebemos de volta no mesmo tanto, nós recebemos de maneira abundante. E se alguém, meu Pai, está com alguma enfermidade, alguma obra, meu Pai, de enfermidade, algo que vem corroendo a vida dessa pessoa, encurtando os dias dela, que o Senhor venha nesta hora com Teu poder, ó Pai, abundar, transformar, curar, que essa pessoa entregue nessa hora algo a Ti, Pai, que seja uma lágrima, meu Deus, e em nome de Jesus o Senhor retorne para ela essa lágrima em forma de vida, de dias, de momentos, de situações que ela viva, meu Pai, a certeza da Tua presença. E assim eu peço em todas as áreas da vida, Pai, eu não sei o que essa pessoa precisa, mas eu sei que em Ti nós temos resposta. Por isso que nós vamos clamar a Ti, buscar a Ti e viver milagres em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Viva o seu dia com alegria e até mais.